Bom dia, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva, estou aqui para mais uma aula com vocês hoje de língua portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos, responsáveis, professores e todos que nos acompanham. E eu não estou sozinha, olha quem está comigo, professora Lilian, seja bem-vinda. Olá, muito bom dia novamente a cada um de vocês, famílias, professores e professoras e essa galera maravilhosa do terceiro ano. Que alegria estarmos juntos outra vez para uma aula de língua portuguesa e olha, essa aula promete, não é mesmo, professora Genô? Com certeza. Se você aí gosta de viajar, então vem conosco, porque hoje nós vamos para o espaço. Uma super viagem. Então, preparados aí, eu já estou vendo que tem um monte de criança, professores, professoras junto conosco aí, a cidade, olha lá o pessoal de Serra Negra já ali na presença, Campinas. Muito bom dia a cada um de vocês. Vamos conhecer a nossa habilidade de hoje? Vamos sim. Vamos lá então? A habilidade de hoje diz respeito a ler, ouvir e compreender com autonomia relatos de observação e de pesquisas, relatórios, artigos científicos. Você sabia que resumos, entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Essa é a nossa habilidade de hoje. Olha aí o nosso tema, viagem ao espaço. Você já teve curiosidade de saber como é o espaço? De fazer uma viagem, quem sabe aí, lá para longe, alguns quilômetros luz? Muitos quilômetros, hein? Já pensou? Vamos ver então? Vamos passar aí, por favor, professora, para a nossa próxima tela? Olha só, a próxima tela, justamente aí, uma reflexão para vocês. E aí, tem uma pergunta para esse pessoal de Curupá, Mauá e até daqui de São Paulo que estão dando bom dia. Você já leu coisas sobre o espaço? Será que eles já leram, professora? Será? Quem gosta desse tema? Olha, a Maria Clara já está dizendo, uau! Muito bom! A Vitória, astronautas, adoro. E olha quanta gente dizendo que não, muita gente dizendo que sim. Luiz Felipe, a Nicole disseram que eles amam esse tema. Muito bom! Olha, então, estão preparados aí para descobrir o que é que nós trouxemos hoje para explorarmos aqui junto com essa galera maravilhosa? Olha lá quanta gente dizendo sim. Que sim, não é? Preparadíssimos, muito bom. Então, vamos iniciar a nossa leitura? Vamos sim. Antes disso, será que eles sabem que tipo de texto, de repente, a gente vai ler? O tema, eles já descobriram. Sim. Será que alguém imagina que tipo de texto, qual é o gênero textual? Ou quais os gêneros textuais? Porque aqui teremos dois que vamos ler e aprofundar aqui hoje? Tem gente dizendo que, olha, texto científico, será? Vamos ver. Então, olha... Quando falamos do espaço, já surgem aí algumas ideias. Várias ideias, olha lá, texto científico. Então, vamos ver. Notícia, colocaram ali. Temos aí, então, olha, uma mistura desses dois, será? Vamos ver, então, vamos para a leitura? Vamos lá. Viagem ao espaço. As crianças da escola pública e professor Reducino de Oliveira Lara leram a notícia de uma menina chamada Alissa, que tem 18 anos e está sendo treinada pela NASA para ser astronauta. Olha só. Então, a partir desse começo, a gente já percebe aí, olha, vai misturar aí uma notícia. Sim, como já foi dito aqui. Exato, no próprio texto, com um relato. Então, é uma narrativa, é alguém contando sobre a experiência de ter lido aí uma notícia, e não é uma notícia qualquer, não é? Não, é específica lá da NASA. E uma astronauta, olha, tem aí alguns detalhes importantes já nessa primeira parte. Tem o nome de uma moça que está sendo treinada e a idade dela, inclusive. Exatamente. 18 anos apenas. Imaginem. Vamos continuar? Vamos continuar. O pessoal ali já está amando e curiosíssimo. Então, vamos lá. As crianças se encantaram ao descobrirem que a menina terá a missão de coletar dados de Marte e estudar o meio ambiente do planeta, avaliando as possibilidades de uma possível colonização.
Também descobriram que, se tudo der certo, a astronauta será enviada para o planeta vermelho em 2033. Olha só! Será que nesta parte do texto surgiu aí alguma palavra que de repente as crianças aí maravilhosas do terceiro ano desconhecem ou ficaram na dúvida? Será que todo mundo sabe, por exemplo, o que é essa questão de coletar dados? O que seria isso? Quem sabe? Vamos ver o que eles colocam. Oi, bom dia, olha lá, já estão amando. Todo mundo sabe o que é coletar dados? Quem sabe? Ah, é pegar informações. Isso. Olha, não li quem foi. É isso mesmo. Então, ó, a Melissa está colocando, é saber mais sobre o local. É isso mesmo. E planeta vermelho? Será que todos sabem vermelho? A quem se refere? Vermelho. Olha, colocaram lá também, professora, de experimentar, colher dados, pesquisar, é isso mesmo. É isso mesmo. Seria Marte, isso mesmo. E na própria, no próprio texto, ali a notícia já fala no começo, né? Os dados de Marte e estudar o meio ambiente do planeta. E depois, lá para baixo, ele fala dessa questão do planeta vermelho, não é? Enviada para o planeta vermelho. Então, já dá para perceber aí que estamos falando, acho que vale a pena grifar aqui, que estamos falando do mesmo, ó, aqui. Temos aqui, ó, planeta vermelho e aqui em cima, coletar dados de Marte. Isso mesmo. Muito bom. E, gente, já pensou? Em 2033, tá bem pertinho, não é? Sim, nós já estamos em 2020, 13 anos apenas à frente. Possivelmente essa moça chamada Alissa será enviada para o planeta vermelho, Marte. Exatamente. E vamos então continuar para descobrir mais coisas que estas crianças lá da minha escola, lá do Rio do Sino, o que foi que eles também acharam ali da notícia e se encantaram. Vamos então descobrir? Vamos lá. Passar para o próximo. As crianças acharam interessante o fato de a missão levar cerca de 3 anos para acontecer, pois a astronauta levará 6 meses para chegar ao planeta vermelho, ficará por lá uns 18 meses e levará outros 9 meses para retornar ao nosso planeta. Veja só, uau! Não é uma viagenzinha simples de um final de semana. Não mesmo! Olha só quanto tempo, porque não é só ir, é ir, ficar e voltar. E retornar. Olha, isso mesmo. Vocês viram aí? Cada ano, quem lembra aí quantos meses tem um ano? Para ter essa noção de por que eles colocaram aí aproximadamente quase 3 anos. Quem lembra? Professora, o Vinícius está falando, tem que ter muita coragem. Ficar 3 anos assim numa viagem, realmente. E olha quanta gente colocando isso mesmo. Cada ano tem 12 meses. Então, gente, olha só. Ela vai levar 6 meses só para chegar lá. Uau. Vou grifar aqui, ó. 6 meses só para chegar, né? E depois, ela vai ficar lá quanto tempo, professora? Mais 1 ano e meio ou 18 meses. Exatamente. E na volta? Ela vai levar 9 meses. É interessante que, se formos observar, para ir será mais rápido, não é? Apenas 6 meses. Mas já para voltar, vai levar aí uns 3 meses a mais. Exatamente. E olha só que interessante tudo isso. Então, quase 3 anos só para coletar aí esses dados e, de repente, verificar se é possível ou não ter vida em Marte. Exatamente, viver por lá, não é? Habitar esse lugar. Bom, acredito que já vamos saber a partir da vinda dela e da vida dela, não é? Porque se ela permaneceu por lá todo esse tempo, possivelmente pode haver vida. Mas, enfim, ela sairá aos 18 anos e só vai retornar com 21 anos. Vejam só. Exato. Que interessante. Já pensou? Que coisa, não é? Então, viram aí uma narrativa. O que é uma narrativa? É justamente quando alguém conta sobre um fato. E esse fato, além de ser real, ele foi inspirado no quê? Em uma notícia. Então, nós vimos aí 2 gêneros juntinhos, não é? Exatamente. A narrativa e a notícia.
Será que essa galera está preparada para as questões que nós preparamos aqui? Eu acredito que sim. Terceiro ano, olha, é super 10. Ó, o Pedro está dizendo que ele amou essa notícia e que ele sabe. E a Ana Júlia disse que ela iria também, com certeza. Uau! O Vinícius tinha colocado que é preciso ter coragem para se meter aí num empreendimento desse, não é? A Ana Bela disse assim, nossa, mas é muito tempo. Muito Exato, tempo, já realmente. pensou? Muito tempo. Então, preparados aí para responder as questões que trouxemos aqui a seguir? Eu acho que sim, professora. Vamos passar então? Vamos. Bom, então sobre a narrativa lida, podemos afirmar que temos aí 4 alternativas. Alternativa A. Os estudantes leram um trava-línguas sobre o espaço. Alternativa B. Os estudantes ouviram uma história de um garoto. Alternativa C. Os estudantes leram uma notícia de uma menina que está sendo treinada para ir ao espaço. Alternativa D. Os estudantes escreveram uma história de uma menina que esteve em Marte. E aí, pessoal? Qual seria a alternativa correta? Alternativa A, B, C ou D? Já estão colocando Já ali a estão colocando. resposta, Olha, tem não é? muita gente colocando a alternativa C. Algumas crianças colocaram a alternativa A. Então, olha, tá entre muitos Cs. Olha quantos Cs. Muito bem, olha, C, C, C. Mas tem ali, olha, o Gabriel, algumas crianças que estão colocando a alternativa A. Então, vamos olhar para a alternativa A para ver primeiro? Olha lá. Sim. Alternativa A diz o quê? Os estudantes leram um trava-língua sobre o espaço. Em partes está correta. Os estudantes leram sobre o espaço. Mas foi um trava-língua? Essa é a questão. Era um trava-línguas? Era uma narrativa, não é mesmo? Isso mesmo. Que trazia ali as informações de uma notícia que esses estudantes leram. Então, pessoal, não era um trava-línguas. Aí a alternativa? Quem colocou a A, ó, a A é uma que não pode ser, tá bom? Não pode ser a A. Essa não. Então, agora a grande maioria está colocando lá a C, C, C. Então, vamos olhar para a alternativa C. Os estudantes leram uma notícia de uma menina que está sendo treinada para ir ao espaço. Será que é essa? Coloca aí, professora Gena, vamos então, conferir? Conferindo. Muito bem. Vocês estão certinhos. Alternativa C. Exatamente. É isso mesmo. Vamos para a próxima? Próxima. Os estudantes descobriram que se tudo der certo, alternativa A astronauta será enviada para o planeta vermelho em 2033. Alternativa B. A astronauta não será enviada para o planeta vermelho. Ou alternativa C. A astronauta será enviada para o planeta vermelho em 2021. E então, vamos ver quem estava super ligadinho aí. Olha, professora, agora eles estão colocando todos. Alternativa A. Então, eles estão dizendo que é isso, né? Foi em 2033, é justamente a perspectiva para mandá-la para o espaço? Isso mesmo. Vamos ver conferir? se está certo? Uau, é isso mesmo. Muito bem. Bom. Então, vamos para a próxima questão? Vamos ver Próxima questão. As crianças descobriram super fácil e eles já estão ali respondendo para nós a alternativa correta, não é? Olha lá. Algumas gente. crianças já estão colocando ali, não é? Eu vi algumas que passou muito rapidinho ali, muitas colocaram a D, mas tem crianças que colocaram a B também. Então, Sim. Vamos olhar. A B está entre B e D, olha lá, professora Genô. Júlia, Arthur, Isabela, eles estão indecisos ali. Olha, agora alguns colocaram a A também. Então, vamos olhar a alternativa A. A missão espacial levará cerca de 1 ano para acontecer? Será que é apenas isso 1 ano? Que nós vimos lá na notícia? Será que é 1 ano? Lembram lá? O que ela dizia, né? São 6 meses para ir. Mais 18 meses lá para ficar.
e mais 9 para voltar. Nossa, nós já vimos, e eu perguntei lá no começo, que um ano equivale a 12 meses. Então, isso mesmo. Essa já não é mesmo, Já professora podemos Janô? descartar. Essa está descartada. Aí disseram também a alternativa B, né? Ó, surgiu. Então, vamos para o B. A missão espacial levará cerca de 18 meses para acontecer. Ó, acabei de dar ali a resposta. 18 meses? 1 ano e meio, será? Só? Apenas uma parte da missão, que é a parte que ela ficará lá no planeta vermelho, não é? Ah, isso mesmo. Então, tem que considerar o tempo que eu levo para ir, não é mesmo? Sim, ainda é o tempo de volta. Com certeza. Essa também está descartada. Vamos para a alternativa? Vamos para a alternativa C, né? A missão Sim. espacial levará cerca de 6 meses apenas? Bom, já vimos que 1 ano não é, 1 ano e meio também não, porque ainda é pouco tempo, que dirá 6 meses. Exatamente, que é só o tempo Descartada para ela também. chegar até lá. Isso não é? mesmo. Mesmo que ela só fosse fazer um bate-volta, seria algo assim, chegou, gente, 1 ano no mínimo para fazer voltar. esse bate-volta. Então, a alternativa D é a que está corretíssima. Cerca de 3 anos. Vamos conferir? Vamos lá. Uau, é isso mesmo. Muito bem. Cerca de 3 anos essa missão levará para acontecer. E a Exato. próxima? Então, olha lá, os estudantes ficaram tão interessados pelo tema que foram pesquisar sobre o assunto. Vamos ler 3 dos Você Sabia que eles produziram? Olha que interessante, professora. Então, eles leram, ficaram tão interessados que foram pesquisar. E ainda fizeram Você Sabia com as descobertas que eles encontraram. Exatamente. E quem lá de casa não é, já leu esse tipo de gênero textual? Esse Você Sabia? Lá no começo eu lembro que falaram de texto científico. Isso. Né? Então, aonde será que eles foram buscar as informações para fazer esses Você Sabia? Certamente nos textos científicos, na verdade? Isso então, mesmo. quem respondeu lá estava também com um pouco de certeza. Deu aí uma acertada, tá bom? Exatamente. E olha o primeiro Você Sabia que eles descobriram. Olha lá. Você sabia que Marte é o 4º planeta do Sistema Solar? E então? Você e vocês sabia? aí de casa, vocês sabiam que Marte é o 4º planeta? Olha, ele está bem aqui. Ah, não dá. Ó, tá nessa direção, pessoal. Então, Isso. Nós temos lá o Sol, não é? será que eles sabem a ordem desses planetas? Olha, muita gente disse que sabia. Muito bom. E olha, a Esther que falou, a Esther e o Guilherme que não sabiam e a Maria Eduarda agora já estão tendo a oportunidade de saber. De descobrir Isso mesmo. aí. E quem sabe qual é o primeiro planeta? Quem lembra sobre Olha os só, planetas? terceiro ano aí já vendo a questão do Sistema Solar, não é? De todos os planetas ali que fazem parte. Mercúrio, olha, disse Certinho. Mateus, seguido ali pela professora Cristina, muito bem. E o segundo planeta? Quem sabe? É um planeta lindo Mercúrio, eles que é estão falando possível ainda do vê-lo primeiro. quase sempre. Vênus, muito bem, disse o Davi. Você quase falou o nome dele, Pro. Quase. Então tá ali, Mercúrio, Vênus. E esse terceiro planeta aqui? Ah, eu acho que ninguém vai descobrir qual é. Será? Qual é o terceiro Olha planeta? lá, basta olhar para ele que nós já sabemos o nome, não é? O Olha. terceiro planeta é o planeta Olha lá. Terra. Isso, o Arthur, mesmo. o Henrique. É isso aqui mesmo. que nós vivemos. Então, quarto planeta. É o planeta Marte. Vamos para mais um Você Sabia? Vamos sim. Que estas crianças colocaram. Olha lá. Você sabia? Que Marte tem as maiores tempestades de poeira. Uau! E aí, quem é que sabia disso? E olha só, a Terra parece ser bem avermelhada, não é realmente? Eles chamam de planeta vermelho. Muita terra ali. E Olha as quanta gente tempestades de não poeira. sabia sobre isso. Tá vendo? Como bacana. você sabia, ele nos orienta, ele nos faz aprender cada vez mais, E olha não é? só, esse gênero textual, porque você sabia, é um gênero Sim. textual também. Vocês acham que a estrutura é semelhante à narrativa que nós lemos a partir daquela notícia? Sim ou não?
Porque é bom perceber aí a estrutura, não é? Como Isso. começa, como termina. E então? Olha, estão dizendo que não. Ah, todo mundo ali empolgadíssimo com essa nova descoberta. Mas vocês Estão pedindo para perceberam? colocar o texto. Pode colocar na tela só mais um pouquinho para eles visualizarem, por favor? Isso. Olha lá, olhem com atenção aí. A estrutura do Você Sabia. Será que é uma narrativa, é semelhante a uma que é forma como uma ali? notícia? Não, é menor. E será que ela tem uma característica? Esse Você Sabia? Tem, certamente tem, não é? Olha só, eles estão colocando que não é igual, mas que é Exatamente. semelhante. Assemelha-se a uma notícia, não é? Mas o que ela tem? Olha, são textos curtos, isso mesmo. Isso. E sempre acaba com uma interrogação. É isso mesmo, porque você lê um texto científico, você pegou uma grande curiosidade dali e transformou em Você Sabia. Muito bom. Então, vamos para mais um Você Sabia? Vamos lá. Você Olha lá. sabia que Marte é o planeta que possui a montanha mais alta do Sistema Solar? Olha Então? quanta descoberta na aula de hoje, professor. Olha, será que eles sabiam? Vocês sabiam? Não, disse a Lara, o Hector. Hector. Muito bem, não sabiam. Olha que legal, muito legal. Eu Mas a gosto muito. Olha quanta gente não sabia, muito bem. Isso. E olha que bacana, não é? Então, a partir de uma leitura de uma notícia, as crianças se interessaram tanto pelo tema que Sim. eles foram ler textos científicos sobre esse planeta vermelho. Para se informarem, não é? Sim. E a partir de então, formar aí os Você Sabia. Esse outro gênero textual que nos informa e que de uma forma divertida nos faz aprender cada vez mais, não é verdade? Hoje eu tenho certeza que muita gente aprendeu coisa nova sobre este planeta vermelho. Ah, então olha, pediram para voltar de novo. Oráculo, coloca um pouquinho na tela grande, porque eu acho que querem tirar um print aí ou fotografar. Isso Muito mesmo. bem. Olha só, que maravilha. Olha, muito obrigada os professores ali, aula muito boa. Que bom, voltamos aí com todo o pique, toda a energia. Maravilha. E agora, Nós temos uma proposta. uma proposta, porque... Vocês não achavam que não teríamos aqui uma proposta Exato. para vocês hoje, não é? E certeza que vocês gostaram tanto, não é? De ler esses Você Sabia? Que olhem a nossa proposta. Coloca aí, professora Genô. A proposta é faça você também um Você Sabia e compartilhe conosco. Olha só, então agora é a vez de você aí de casa colocar a mão na massa. Mas é de qualquer tema? Qual Não. seria a nossa proposta, a nossa ideia? Que eles lessem sobre o quê, professora? Sobre o espaço, afinal de contas, hoje a nossa viagem foi ao espaço. Então, esperamos que vocês aí de casa leiam, pesquisem. Não precisa ser necessariamente sobre este planeta vermelho, Marte. Sim, Pode o ser... espaço é amplo, não é? Exatamente. Você pode fazer aí a sua escolha, pode falar sobre um dos planetas ou sobre as galáxias. Fica a seu critério. Exatamente. Use a sua criatividade. Isso. E claro, compartilhe depois conosco. Vamos para aquela parte final, não é mesmo? Vamos, da está nossa chegando ao retomada. fim. Hoje nós tivemos a oportunidade do quê? De ler, ouvir e compreender a narrativa sobre a leitura de uma notícia e textos do gênero Você Sabia? Considerando a situação comunicativa, o tema, a estrutura e o estilo desses gêneros. E aonde é que eles podem compartilhar conosco? Olha, lá pelas redes sociais dos pais de vocês, vocês compartilhem conosco. Podem nos marcar, não é? Exatamente. Esse Você Sabia tão interessante. E para Isso. esse finalzinho, também vamos pedir para o Oráculo colocar naquela parte da avaliação, aonde vocês podem continuar tecendo aí, né, os elogios, as sugestões e também dando um feedback das nossas aulas, não é mesmo? Isso mesmo, professora. E aí nós vamos ficar muito felizes, com certeza, de receber aí esse retorno e todo esse carinho de vocês. Tá bom? Isso aí. E olha, nossa aula já está chegando Está. ao fim. Mas fiquem aí, porque essa foi só a primeira de hoje. Tem aí uma sequência. Viemos já, né, super animados para Isso mesmo. toda a nossa maratona de aulas, ó. Continuaremos logo mais. Um grande beijo. Tchau, Até tchau. mais.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bem-vindos, alunos do terceiro ano, a essa aula de História. Sou o professor Joelson. Bem-vindos também pais, professores, responsáveis a essa aula de História. E para essa aula de História não estarei sozinho. Bem-vinda, professora Lília. Olá, muito obrigada, muito bom dia a cada um de vocês. Eu sou Lilian Barbosa e olha, é um prazer enorme estar novamente com essa turma maravilhosa nesta aula de História que, olha, vai ser incrível, não é mesmo? Também estou acreditando nisso, professora Lília. Vamos então proceder com a leitura da habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia a aula? Vamos sim. Então, na tela, por favor, oráculo. A habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia essa aula é EF 03 HI 03. Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e a presença de diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas, a de povos originários e a de migrantes. Eu quero chamar a atenção na habilidade para especial destaque para as culturas de povos originários. Atenção a este detalhe, alunos. Então, vamos ter um especial destaque para os povos originários. Vamos pensar em quem são eles, quem são os povos originários. Exato. Do nosso povo, do Brasil. Então, a gente vai pensar nisso. No slide seguinte, vamos retomar a ideia de fontes históricas. Vocês lembram das fontes históricas, como podem ser? Podem apontar através do chat. Olha lá. Quem recorda aí, olha, estão recordando dos povos, mas e essas fontes históricas? Quem lembra aí? Deixa eu ver. As fontes históricas podem ser, então, fotos, disse, documentos. Fotos, documentos, audiovisuais, muito bem. Então, já vou escrevendo aqui. Podem ser audiovisuais. Isso. Opa. Tem que trocar. Audiovisuais, já apontaram ali. Audiovisuais. Quem lembra? Olha lá, lembraram inclusive das audiovisuais do museu que nós falamos aqui. Fotográficas, muito bem. E o que mais? Quem lembra? De tradição oral, exatamente. Audiovisuais. Podem ser orais. Orais. Escritas, não é? Escritas. E fotográficas. Muito bem. A Larissa deu até ali um exemplo das cartas. Maria Clara adorando a aula de história. Muito bom, Maria Clara. Nós também amando estar aqui com vocês. Então, lembramos aí dessas fontes históricas e como elas podem, não é, chegar até nós, como nós podemos acessá-las. Vamos então, alunos, estudantes do terceiro ano, observar uma fonte histórica? Vamos. Olha, foi para o outro lado, olha a fonte histórica na tela. É uma ilustração. O que vocês conseguem perceber na ilustração que vocês estão observando? Coloquem aí, o que vocês observam? Enquanto vocês observam essa fonte histórica, eu farei a leitura de uma outra fonte histórica. Uma fonte histórica escrita, uma imagem de uma ilustração, e eu farei a leitura, portanto, de um trecho de uma fonte histórica escrita. Atenção ao trecho. Olhem lá. Eles não lavram nem criam, nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem. E não comem senão deste inhame, de que aqui há muito. E com isso andam tais e tão rijos e tão nédios,
que o não somos nós tanto, com tanto trigo e legumes que comemos. Ora, vocês observam então na tela, alguém, professora Lilian, apontou Olha, alguma observação a respeito? Sim, muitas crianças colocaram que viam indígenas trabalhando, mas não exatamente o que estavam fazendo. O Enzo acha, inclusive, que eram escravos. Olha, o Breno já acertou. O Breno acertou, não já vamos acertou, nem falar, Breno. Breno. Bom. Muito bom, muito bom. Então, vamos assim somar as contribuições das fontes históricas, da ilustração e do texto que eu li. O texto que eu li é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, uma carta em que o escrivão da esquadra em que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil por volta do ano de 1500, essa carta, a partir da observação que as pessoas que estavam com Pedro Álvares Cabral fizeram a respeito dos índios, puxa, Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão, redigiu uma carta. E nessa carta estava escrito isso. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, quem que ele encontrou aqui? Ah, os indígenas, então? Os indígenas, como o Breno apontou, eram os indígenas. A cultura de um povo é formado pela maneira que as pessoas se vestem, pelas maneiras que as pessoas dançam. E pelos hábitos alimentares, não é mesmo? E pelos hábitos alimentares. Além de tantas outras coisas. Exatamente. Tudo isso faz parte, portanto, da cultura de um povo. E então, a imagem, a fonte histórica que vocês estavam observando, era de fato de uma casa de farinha, como apontou o Breno. Ora, e o que é uma casa de farinha? Uma casa de farinha serve para fazer o quê? Farinha. Exato. Farinha é feita de quê? Do que é feita a farinha? Escreve aí, escreva para nós. Quem sabe dizer? Fernanda disse farinha. Sei. Não sabemos do que é feita a farinha. De trigo, pode ser. Mandioca, muita gente. Nesse caso, é a farinha de mandioca. Exatamente. Porque a farinha de trigo já era conhecida pelos europeus que chegaram. Sim. Mas a mandioca não era conhecida. Olha como é que eles chamam a mandioca na carta que Pero Álvares... Vou reler esse trecho, professora Lídia. Esse trecho, que eu acho que é bem importante. Olha só, eles estão falando isso a respeito dos hábitos alimentares dos indígenas. E não comem senão deste inhame, de que aqui há muito, e dessas sementes e frutas. E com isto andam tão e tais rijos e tão nédios, que o não somos nós tanto. Puxa, essa observação, então, esse trecho da carta se refere aos indígenas, que comem os inhames a que se referem nesse trecho, ao que Pero Vaz de Caminha se refere, é, na verdade, a raiz da mandioca. Exato. Eles não conheciam a mandioca, conheciam o inhame. Então, chamavam a mandioca de inhame. E os índios eram muito fortes, segundo o que ele observava. Eram fortes e bem nutridos. E isso, então, nos faz pensar, não é? Que podemos adiantar para ver aí, se isso era a base da alimentação desse povo, não é? Será que nós conseguimos, então, observar o que essas contribuições, não é, traz para a nossa própria cultura? Faremos isso sim, professora Lília. Então, vamos lá. Pouco antes de fazer isso, eu vou pedir para que vocês observem, então, como já identificamos, aquela era uma ilustração, essa é uma foto de uma casa de farinha. Uma casa de farinha. E o que se faz em uma casa de farinha, então? Vamos falando de outras contribuições. Faltou o D. Casa de farinha. Opa! Vamos lá. Chamar a borracha. Agora volta para a caneta. Casa de farinha. Quem já viu uma dessa? Casa de farinha. As casas de farinha, elas estão em todo o território do Brasil, mas, sobretudo, estão concentradas na região norte e nordeste. Olha lá. Pensando nas contribuições para a nossa cultura como a temos hoje, e pensando em uma árvore, olhando para a raiz dessa árvore, alunos do terceiro ano,
e pensando nos povos e nas matrizes culturais, na base, nas raízes dessa árvore. Pensamos então que a árvore somos nós, é o nosso Exato. povo e a nossa cultura. Aí nós temos o tronco. Quem está aqui? Na Quem base. são os povos que estão na base da nossa árvore, que somos nós? Olha, muito bem, indígenas, disse o Pedro. Isso, Pedro, indígenas. Isabela também. Então, na base estão os indígenas. E depois dos indígenas, quem foi chegando e somando aí a essa nossa cultura, a formação do povo brasileiro? Europeus. Europeus. Disse a Emily, muito bem. Seguidos por Quem mais foi chegando? os africanos. Muito bem, disse o Gustavo. Muito bem. Gustavo, Matheus. E depois dos africanos, quem lembra? Ai, muito bem, olha lá, colocaram ali os povos, os imigrantes, né? Que aí Os tem, imigrantes. exatamente, asiáticos, foram colocando ali até alguns exemplos, muito bom. E dentro do próprio território, quem que a gente encontra formando aí esse nosso povo e essa cultura? Isso, os migrantes, muito bem, olha, sensacional, galera do terceiro ano, incrível. Então, a árvore que representa o nosso povo com a nossa cultura, da raiz para as folhas, ora, ela é formada, portanto, e tem contribuições indígenas, tem contribuições europeias, tem os africanos que foram trazidos, os imigrantes e os migrantes. Assim a nossa árvore se forma. Exatamente. Formação do povo brasileiro. Formação do povo brasileiro. Então, temos aí. E agora, o que vamos pensar? Olha lá. Em quem? Quem é essa? Quem lembra aí? Quem já viu? Na contribuição para a cultura alimentar. Ora, Exato. o que é isso? Olha, uma mandioca. E, Rian, gostamos, muito obrigada. Aula maravilhosa, maravilhoso também é ter vocês conosco. Ó, Ana Lívia, a Ana Alice, a mandioca. O Guilherme Muito bem. escreveu macaxeira, mas eu vou escrever Olha. aqui mandioca. A gente vai falar disso logo mais. Daqui a pouquinho. Mandioca. Temos aqui na imagem 1 uma plantação, a folha e as raízes, que é a parte comestível. Exatamente. E olha só. Para a utilização na casa de farinha, ou mesmo para a utilização da raiz como alimento, temos a imagem 1 com casca, então a casca é removida, e temos a imagem 2. No estado de São Paulo, em algumas cidades do interior, assim como na Grande São Paulo também, existe a prática em algumas famílias de fabricar a própria farinha de mandioca de maneira Exatamente. artesanal. E nós vamos assistir um vídeo sobre isso, sobre Olha. como se faz a mandioca, a farinha de mandioca, com a qual é feita uma série de alimentos. Então, atenção ao vídeo. Vamos ver como é que isso acontece? Olhem lá. Olha lá para o vídeo conosco. Temos aí a mandioca, já sem casca, sendo lavada. Será que é fácil fazer mandioca, professora Lívia? Será? Fazer farinha? Acho que dá trabalho, hein? O Matheus disse que o pai dele trabalhava numa casa de farinha. Olha, um tacho, um ralo, um ralador. Exato. E grande, hein? Olha o que ela está fazendo com a mandioca. Ralando a mandioca. Essa aí é a parte que dá mais trabalho, hein? Muito trabalho. E é o que eu falei aquela hora, ó, meu serviço está apenas começando. Começando, né? Olha o que ela vai fazer com a pasta que se formou da mandioca ralada. De Ela vai pouquinho em pouquinho, então. É, isso aí. é. Enrolar. Para que ela está fazendo Por isso que é isso? demorado. Nossa, Olha só o que ela vai tudo isso fazer. de enrolar. Ela vai Toma espremer. E ela está dizendo, né? Olha o tempo que se toma para Olha. poder fazer
A farinha? Esse líquido é muito rico em ácido cianídrico, que é venenoso. Então, mandioca crua Vai colocando no balde para depois encher o tipiti. tem ácido cianídrico. Então não é uma boa opção. Ela crua Deve não é ser pro bem consumo. cozida, inclusive. Olha só esse cesto. Atenção em como ela vai chamar esse objeto logo mais. Ela vai usar uma palavra. Sim, à primeira vista parece que não vai caber tudo aí, né? É. Ela tá pegando Vai ter que apertar bem pra... a massa, já foi ralada, Vai já foi conseguir. espremida. Mas pode apertar e depois colocando mais? Pode. Olha lá. Abre espaço aí vai colocando mais. É. Lucas disse que o avô dele vamos também jogar água. trabalhou numa casa de farinha. O senhor vai ver a tapioca. Então aquele cesto Se ela vai jogar fora, vai ter gente que vai comentar, falar assim, Vai. "Nossa, que se chama desperdício tipiti, de-" ele foi Desperdício. prensado e ainda saiu esse Só que aqui líquido. nós não faz pato no tucupi, não. Esse líquido pode ser usado para alimentação Ai, também, joga mas no assim, caso ela está e aí o desprezando, polvilho fica aí jogando fora. dentro. É. Olha, temos Tem que mais jogar, um jogar de produto uma aí. vez. Ele gruda aí dentro, Gruda. então. A Luísa está dizendo que delícia o que fica depois. Porque é bem trabalhoso Você antes, encosta hein? pra fazer isso, né? Senão... É. E olha quanta força que precisa. É. Coisa de tirar é difícil. Porque senão não passa. Olha o que ela vai fazer, então. Ela está tirando, Nossa, mas a senhora esfarela bem mesmo. antes de esfarela. passar, E olha, tem uma peneira, ela está peneirando. Eu Vocês já- conhecem alguma brincadeira Pegou, que pegou. fala sobre peneirar farinha? Já ouviram bem alguma daí. coisa Ovo sobre? também. Farofa Olha, de depois ovo? isso vai pro Farofa de ovo. tacho, vai pro Nunca fogo. veio? Eu não sei se eu já fiz. Conta a sua pra ver como é. Vamos lá. A gente coloca o ovo lá com sal na panela, com um pouquinho de A óleo. farinha vai e secando, mexe ele, então. desmancha ele, faz tipo ovo mexido. Certo. Olha, farinha de mandioca torradinha. Prontinha agora, hein? Que delícia! Então, nós estamos falando sobre a farinha de mandioca, falamos sobre isso. Podemos assistir ao processo de maneira artesanal. Exato. Além da farinha de mandioca, há uma série de outros alimentos que podem ser feitos a partir da mandioca. E qual a cidade aqui em São Paulo, professor, que continua fazendo nesse processo artesanal? O vídeo se refere a São Luís do Paraitinga, mas há outras cidades do interior e da Grande São Paulo em que as pessoas fazem farinha de maneira artesanal também. Muito bom. E então, algo que eles já estavam ali apontando, os diversos nomes. Verdade. Durante toda a aula vocês foram escrevendo vários Exato. nomes que se dá à mandioca. E eu vou escrever alguns deles enquanto vocês podem retomar isso. Exato. Então, Existem maneiras diferentes de se referir à mesma raiz. eles colocaram, né? Mandioca. Mandioca, Algumas crianças apontaram aipim. aipim, Que mais, pessoal? Ah, alguém lá no comecinho tinha colocado macaxeira. macaxeira, Muito bom. Quem lembra de mais algum? Maniva. Olha, Maniva. muito bem. Será que eles lembram de mais algum? Gente, inhame, Aipi. ó, inhame, só para vocês saberem, não é como ele chamou, porque eles também não conheciam ainda a mandioca, tá bom? Então, não é inhame. Opa, vamos chamar borracha. Que não é mais? inhame. O inhame, gente, ele tem origem africana e não indígena. Exatamente. E de maniva tem outro, quem lembra aí? Um bem parecido com maniva. O aipi, Olha, alguém colocou ali castelinha, muito bem. castelinha. Nossa, são muitos Olha. os nomes. Castelinha, Castelinha, maniveira, maniveira. que é bem parecido aí com a maniva. Ai, tem um que eu gosto Olha. muito, que é esse último, que vamos colocar aqui, professora O Lília. pão de pobre. Pão de pobre. Olha, colocaram também mani. Viram aí quantos nomes para uma mesma, né? Para uma mesma base aí alimentar
que é essa mandioca? Então, a partir da mandioca, além da farinha, Olha, pode ser feita uma série de outros alimentos, não é? exatamente. Então, Temos aí uma farofa à base de farinha de mandioca. delícia. Temos uma segunda maneira de consumir a mandioca. Ou a macaxeira fritinha, com um bolo na terceira maneira. Ora, temos mais maneiras ainda. Exatamente. Olha lá, Ah, essa é bem conhecida. Olha lá, tapioca. tapioca já apareceu no decorrer da aula, no Sim, chat. olha. Sopa de mandioca. E a própria farinha para fazer diversas coisas, não A é? própria farinha, o polvilho, a goma, tudo isso provém também da mandioca. É feito a partir da mandioca. E falando tanto em mandioca, isso nos remete... Ah, professora Lília. Os alunos do terceiro ano conhecem algumas brincadeiras, inclusive em que a gente cita a farinha. Não é mesmo? Vocês lembram? Olha a primeira Preparados, que tem então? aí. Peneirei farinha, a farinha subiu. Peneirei no ar, a farinha caiu. Peneirei farinha, a farinha subiu. Peneirei no ar, a farinha caiu. Ora, é uma brincadeira, não é? Exatamente. Como que se fez uma brincadeira com a ideia de farinha? Então, se a gente pensar na cultura indígena presente na cultura brasileira de maneira geral, é uma brincadeira que provém da matriz indígena. Não é interessante pensar assim, professora Lília? Muitíssimo, porque faz parte de quem nós somos, da cultura do povo brasileiro. Da nossa identidade, de fato, não é? Exato. E Nós eles temos estão ainda- pedindo mais uma e Nossa. olha, serão atendidos. Olha Temos lá. também uma ciranda. Eu gosto de pensar na ciranda assim. A ciranda é uma dança que tem origem portuguesa e espanhola. Mas olha, a ciranda é praticada sobretudo no Nordeste do Brasil. E olha o tema dessa ciranda. Ah, essa é a minha predileta. Vamos lá? Mandei fazer uma casa de farinha, bem maneirinha que o vento possa levar. Oi, passa sol, oi, passa chuva, oi, passa vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar. Mandei fazer uma casa de farinha, bem maneirinha que o vento possa levar. Oi, passa sol, oi, passa chuva, oi, passa vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar. Ora, mais uma música, então, do folclore de Recife, que como esse tema veio para na cultura, então, que temos hoje, a partir da nossa referência indígena Exato. de matriz cultural. Não é interessante pensar nisso? Muito interessante. E ressaltando aí o que nós temos, não é? Da cultura do povo brasileiro, dessa questão que entra a alimentação, entra entra uma cantiga, entram diversas coisas. Tudo isso na constituição da nossa identidade, não é? Na constituição da nossa identidade. Nós começamos a aula falando que os portugueses, ao chegarem aqui, observaram com atenção, inclusive foi tema da carta, não é? Sim. Observaram com atenção os hábitos alimentares dos indígenas. Então, por isso, a partir da análise dos documentos históricos, não é? Sim. Da ilustração, das fotos, da carta de Pero Vaz de Caminha, a gente pôde, então, ter essa aula sobre as matrizes brasileiras com foco na indígena e sobre a farinha, sobre a mandioca, sobre a cultura alimentar indígena na nossa cultura. Exatamente. Nossa aula chegando ao final, professora Lília. Chegando totalmente ao fim, para aquela parte que vocês podem avaliar essa aula, dar aí
o feedback, fazer todos os comentários e tecer todo esse carinho para nós. E vamos encerrar, não é, professor? Com aquela... Vamos encerrar com uma ciranda, então? Com uma ciranda. E ó... Mandei fazer uma casa de farinha, bem maneirinha que o vento possa levar. Oi, passa sol, oi, passa chuva, oi, passa o vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia novamente, turma do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, professora Genoveva, desta vez com aula de matemática. Mas não estou sozinha, olha quem está comigo. Professora Lilian, bem-vinda. Eu mesma. Olha, olá novamente para cada um de vocês. Eu sou a professora Lilian e olha, agora a aula é de matemática. Eu acho que eles já perceberam o que essa aula vai envolver, professora. Ai, será? Eu acredito que sim também. Hoje vocês vão amar a aula, tenho certeza. Porque nós vamos fazer a parte 2 do basquete. Nosso jogo de basquete, parte 2. É isso mesmo. Exatamente. Então fique ligadinho aí, vamos participar juntos. Muita gente ali dando bom dia Lorena, bom dia Yasmin, bom dia a todos vocês que nos acompanham. Isso. E vamos colocar aí a nossa habilidade hoje, professora? Por favor, Oráculo, habilidade na tela. Então vamos lá, a nossa aula hoje diz respeito ao jogo de basquete, parte 2, e a habilidade é compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença. Olha só, então hoje nós vamos compreender aí mais uma vez um pouquinho dessa ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças, utilizando a adição e a subtração. Não é mesmo? Exatamente. E olha, para essa próxima página, nós trouxemos aqui duas imagens, vamos colocar, para eles retomarem aí o que é que essa aula, então, vai envolver de fato. Olha lá, um jogo de basquete e estas estratégias. E agora, não é, professora Genô? Voltando aí para a questão de equivalência de valores. Nossa, será que eles lembram o que são essas equivalências? Acredito que sim, essa turminha é show de bola. Olha lá. Literalmente, hein? Hoje nós vamos pro basquete. Exatamente. A Ana Luísa, a Maria Eduarda, tá todo mundo dizendo eba, eba, eba. Muito bom, o Arthur falando ali que ama matemática. Arthur, que maravilha. É bom tê-lo conosco também. Exatamente. Olha, o pessoal de Piracicaba, não é? Dizendo que a parte 1 desse jogo de basquete e hoje vem a parte 2, que nós incrementamos aí com algumas ideias que vocês vão descobrir daqui a pouquinho que maravilha de jogo teremos hoje. Muito bom. E ao observarmos essas imagens, podemos refletir aí um pouquinho sobre essa questão de basquete e igualdade em sentenças. Será que encontraremos alguma equivalência? E se não encontrarmos, qual vai ser o grande desafio, hein, professora Genô? Nós teremos que fazer isso criar mesmo. a situação. Então, vamos lá. Então, antes de criar, vamos retomar como é que nós construímos esse jogo, porque muitas crianças fizeram já o jogo em casa, mas tem uma parte aí anterior ao jogar em si, não é? Mesmo. A construção. Exatamente, professora. Inclusive, gostaríamos de parabenizar a todos vocês que já construíram aí o seu jogo de basquete, que acompanhou aqui a parte 1, mas é possível também que muitos estejam conosco hoje e não tenham visto a parte 1. Então, você não vai ficar aí sem fazer também o seu jogo. De jeito nenhum. Nós vamos hoje passar para você todos os materiais necessários e o modo como você faz aí na sua casa esse jogo para você também brincar, se divertir e aprender, claro. Exatamente. Então, João Lucas, fica de olho para você aprender também aí como fazer, caso você não tenha feito na aula anterior.
Isso mesmo. Então, vamos passar aí para a próxima tela. Oráculo, por favor, olha E lá. vamos aos materiais. Nós precisaremos de uma tampa de caixa de papelão, 4 copos descartáveis, uma tesoura sem ponta, fita crepe ou durex, retalho de papel e caneta ou canetinha, 2 folhas de papel e folhas de revista. Muito bem. A partir desses materiais, então, nós vamos ver como construímos esse jogo. Vamos passar para a próxima tela? Por Olha favor. lá. Isso. Aí nós temos o modo de fazer. Lembrando que este é um texto instrucional, não é? Exato. A partir daí nós já aprendemos também um pouco sobre este gênero. Então, Isso primeiro, recorte o fundo dos copos. Decore-os para parecerem cestas de basquete. Grude-os com fita crepe na tampa da caixa. Escreva as pontuações nas cestas, e pode ser a pontuação que você quiser, não é? Exato. Faça bolinhas de papel com folhas de revista. E no próximo nós temos aí a sequência. Temos mais uma parte ainda do modo de fazer. Acho que até aqui está bem claro para todos. Vamos passar para o próximo? Olha lá. Isso. Finalizando então, você vai dobrar as folhas ao meio e ao meio novamente. E ao meio mais uma vez, para obter 8 retângulos em cada. Escreva nas folhas propostas de adição e de subtração, porque é o que trabalharemos hoje, não é? Exato. Como, por exemplo, adicionar 2 dezenas, subtrair 1 dezena, adicionar meia dezena e outras formas mais. Ah, porque não precisa ficar só aí, professora Genô? Não precisa. Nós podemos ter outras formas. Nós vimos que nós vamos cortar ali uma folha. Que é essa daqui, a folha inteira, não é? Isso. E dividir ela em 8 partes, não é? E fazer aqui as nossas fichinhas. Por exemplo, vamos tirar uma aqui do monte, professora? Então vamos lá. Olha, tirei uma para mostrar para vocês, hein? Olha, vou deixar coberto por enquanto. Sim. Olha só o que diz essa ficha. Adicione meia centena. Quanto é meia centena? Será que eles lembram? Ah, certamente. Olha só, deixa eu ver quem vai ser Meia o primeiro a centena. colocar Vamos ali ver para quem nós. vai falar primeiro aí. O Davi, Muito seguido ali pela... bem, Davi. Isso mesmo. Então, olha, tem aqui, ó, mais 50. Adicionar é acrescentar ao que eu já tenho meia centena, que são 50 pontos. Olha só. Exatamente. Então, eu posso ir criando e pensando nessas quantidades para adicionar e subtrair. E, professora Genô, se de repente eu não tenho uma caixa como essa, nós tem recebemos de problema. várias crianças, não é? Caixa, eles fizeram com caixa de pizza, comeram a pizza lá e utilizaram a caixa de pizza. Então, um beijo aí para todo mundo que já fez. Até a Mari, lá do Rio de Janeiro, também mandou mensagem que está acompanhando aí as nossas Muito aulas. bom. Então, façam e olha, depois nós queremos ver esse jogo. Exatamente. Então, olha só. Observando aqui, nós temos uma caixa, uma tampa de uma caixa de papelão, pode ser a caixa que você tiver aí na sua casa. Nós pegamos os copos descartáveis, cortamos o fundo aqui utilizando a tesoura sem ponta. E aí fizemos também esses detalhes, como que franjinhas, tá vendo? Alguns cortes, picotes, para ficar mesmo parecido com uma cesta de basquete. Utilizamos aí retalhos de papel para cobrir aqui essa parte. E com a canetinha, nós fizemos aí alguns desenhos, alguns detalhes para ficar mais semelhante possível a nossa cesta de basquete. Você também pode utilizar régua para cortar os papéis, para fazer os traçados, não é? Você vai utilizar, o que mais? A folha de revista, que Pra com a fazer as folha de bolinhas. revista você amassa, isso mesmo, e você tem ali a sua bolinha para você jogar, tá vendo? Algo bem simples que você pode fazer na sua casa aí com o material que você tiver, tá ok? Então, olha lá. Então agora vamos para aquela parte maravilhosa. O que vocês acham? Vamos jogar e conhecer as novas regras desse jogo? Vamos sim, vamos para a próxima Oráculo, tela, então. Pode colocar na próxima tela, que tem ali a pontuação, não é? Nós temos agora o quadro, né? Os dois Isso. quadros aí de pontuação, só que ele está diferente do anterior. O que é que nós temos? Olha só, nós temos aqui a pontuação de um lado da Prof. Genô e do outro lado da Pro Lili.
Hoje nós não teremos quem ganha ou quem perde, porque nós vamos buscar a equivalência, não é mesmo? Então, olha só, por exemplo, aqui nós temos um exemplo aí. Se eu tiro 50, eu faço lá a cestinha que vale 50 pontos. E ao pegar a carta, porque na regra do jogo é assim, nós jogamos a bolinha na cesta, em seguida pegamos uma carta, uma fichinha do monte. E essa fichinha vai ter uma pontuação. Seja adicione ou subtraia, mas vai ter uma pontuação. Por exemplo, se eu pegar lá a pontuação, adicione 2 dezenas. Eu terei que colocar mais 20. E aí o meu total será 70. Aí chega a sua vez, Pro. Fiz Você 50. também fez 50 pontos na cesta, mas a sua carta Tire estava uma pedindo dezena. para tirar ou subtrair uma dezena. Então, você vai diminuir e ficou com um total de 40. 40. Só que agora nós temos que achar as equivalências. Exatamente. Então, a gente pode escolher a maior pontuação ou a menor para ser equivalente? Podemos pedir a sugestão deles? Exato, vocês aqui vão dizer aí de casa, se vocês querem ver a equivalência do maior valor, da maior Isso. pontuação, ou do menor valor, da menor pontuação. Nesse caso, escolhemos a maior pontuação. Então, 50 mais 20, que seria aqui a minha sentença, podemos dizer que é igual a 50 menos 10? 70 é equivalente a 40? Não, nós precisamos... Acrescentar mais 3 dezenas. E aí sim, 50 mais 20 é equivalente a 50 menos 10 mais 30. Muito bem. Então agora eles terão o desafio aí de ter que pensar e sugerir o que é que nós faremos e como nós conseguiremos tornar equivalente as duas expressões. É isso, professora Isso Genô? mesmo, nós precisamos deixar as sentenças equivalentes, com a ajuda de vocês, é claro. E aí, Exato. o que vamos escolher? A maior pontuação ou a menor pontuação? O que vocês acham? Olha, tem gente ali dizendo a maior, a menor. E aí, maior, menor? Vamos começar esse jogo então? Vamos A lá. cada partida eles escolhem se eles querem a equivalência da maior ou da menor, pode ser? Muito bem. Olha, muita gente está querendo a maior. Então, quem começa, Progenô? Vamos tirar para o ímpar? Então, vamos lá, olha lá. Eu quero par. Tá bom, vou ficar com ímpar. 1, 2, 3 e... Gente, 5. ganhei! Então, eu começo. Vamos lá. Pro. Claro, né, gente? Vocês já sabem que eu quero acertar os 50. Isso. Ah, Quase. entrou e saiu. Pode tentar de novo. Meu Pro. Deus. Aê, Yes. 50. Deixa eu anotar aqui a sua pontuação. Dessa vez eu não vou anotar no meu lado, Olha lá, viu? vou ver a minha carta. Minha carta, pessoal. Adicione uma Adicione. dezena. Olha só, ficou bem semelhante Olha, ao nosso obrigada aí exemplo. pela torcida. Já, olha, pro Lili. Ai, que lindos, maravilhosos. Muito bom. Então, quanto que vai dar aqui? Quanto que vai dar? O total Ó, da o Prolili? Matheus já disse, 60. Isso mesmo, Matheus. 50 mais 10 é 60. Vai lá, Progenô, agora é você. minha vez. Vamos lá. Vai lá. Será que eu vou acertar essa cestinha dos 50? Vamos ver. Quase. Vai lá, Progenô. Uou, nem a 20 foi. Ih, A minha bolinha não está querendo fazer cesta, gente. Socorro. Progenô. Yes! Aê! Sexta. 50. Tira a sua 50 carta. pontos. Vamos ver a carta da Progenô. Olha lá. Qual será? Mostra aí, Pro. Eu já vou anotando aqui. Subtraia uma dezena. 50 Olha lá. menos Subtraia uma dezena. 10. Já deram, ó, 40. 40 é o total. Muito Então, bom. agora nós temos que encontrar a equivalência. Nós vamos olhar para o maior ou para o menor? O que vocês querem? Para o 60. Ótimo. Então, vamos fazer em cima do 60. Então, 50 menos 10. Eu vou transcrever para cá, então, a minha sentença. Será que é igual? Nós temos que A tornar, 50 olha, mais equivalente. 10. Então, o que nós teremos que fazer, pessoal? Somar 20 ou tirar 20. Olha que bacana. Então, Isso. mas a gente vai querer ir para o 60 ou ir para o 40? O que vocês acham? Ó, pediram para colocar
para tirar 20 para ficar lá na pontuação do 40. Isso, então vamos colocar menos. Coloca até de outra cor, né, Progenô, Isso. se der. Vamos lá. Olha só. Menos 20. Olha lá. 50 mais 10 menos 20 é o mesmo que 50 menos 10? É equivalente o valor? Agora ficou, não é? Agora ficou. Muito, Muito bem. bom. Então, olha só, novamente, minha vez, hein, Progenô? Vai lá, Vou lá, Pro. hein, pessoal. Olha lá, quantos pontos. Lili, muito obrigada, hein? Olha que torcida boa. A professora é profissional. Gente, ainda joguei aí pra não- fora, não olha vale, lá. gente. A culpa é da bolinha. Ela foi e saiu. Aê, 50 pontos. 50, muito bom. Gente, eu vou tirar uma carta verde. Da última vez eu li assim. Eu mandei tirar a azul porque eu perdi uma pontuação. Ai, meu Deus. Ai, olha só, gente. Tirei verde, mas não adiantou, ó. Vamos ver? Subtraia meia dezena. Olha lá. Quanto que é meia dezena? 5 pontinhos, menos 5. Muito bem, então 50 menos 5 5. vai dar um total de... Olha lá, 45 eles já apontaram ali. Muito bem. Sua vez, Progenô. Será que eu vou fazer aí uns 45 Olha lá. pontos também? Vamos Será? lá? Ia ser bem divertido, hein? Quase. 50! Tira sua carta já para eu mostrar aqui. Isso, Pro, já mostra aí a minha, Olha lá. por favor. E, pessoal, olha, o dela é adicione o triplo de uma dezena, que são 30. Mais então, 30, 50 mais 30, quanto que vai dar? 80. São 8 dezenas, isso mesmo, E 80. agora, pessoal, vamos para o 80. Olha, os dois no 80. Então, 50 mais 30 vai ter que ser equivalente a 50 Menos 5. menos 5. E quanto falta aí, pessoal? Quanto eu tenho que acrescentar do outro lado para os dois chegarem a 80? Quem coloca, deixa eu ver, Alice. 45. Alice, Quase, olha só. Alice, Alice tá quase. pertinho. Olha lá. 40. 35. Por que 35? Isso, Porque se fosse Henrique. 30 para cada, já dava em 80. Mais Isso. 5, então mais 35. O Henrique Muito já bem. colocou ali, professora. Henrique, Gabriel, 35, Ana Luísa. isso mesmo. Olha lá. Então, próxima rodada. Vamos lá? Vamos lá. Vou jogar de novo, hein? Ah, Vai 50. Acertar os 50. Vamos ver? De primeira, 50. Parabéns. Muito bom. Ai, gente, e agora, hein? Uma carta verde, uma carta azul, o que vocês querem? Vou te... Ah, adorei essa. Olha só, que incrível essa carta. Adicione o dobro de uma centena. Assim não vale, Pro. Como que eu vou 200. chegar nessa Gente, olha pontuação só, valeu toda? aí pela torcida, hein? Mais 200. 50 mais 200. 250. Essa foi a maior pontuação até agora, hein? Uau, muito bom. Uau. Vamos ver Minha o da Progenô. vez. Será que eu consigo acertar os 50 Oh novamente? my God. Ih, foi Passei até pra fora. por cima. Acertei o 20. Tá bom, Progenô. Vamos lá para diferenciar um Nossa, pouco, não pega é? uma carta verde também, pra ver se Uma aumenta carta aí. verde, Pro. Olha lá, Mostra vamos aí ver. pra ver. Ah, adicione 2 dezenas. Então fica 20 mais 20. Que dá quanto, pessoal? 40, disse o Pietro e a Isadora. Muito bem. Só que agora, olha só, nós vamos ter que fazer aí uma equivalência. Então, olha só. Isso mesmo. 20 mais 20, tenho colocar 20 até aqui mais um 20. espacinho. Isso, põe mais pra cá. 20 mais 20 vai ter que ser equivalente a 50 mais 200. Quanto eu preciso acrescentar lá na pontuação da Progenô para as duas pontuações ficarem equivalentes? Quem sabe dizer? Deixa eu ver o primeiro que vai colocar. Quanto eu tenho que colocar? Muito Isso. bem, olha, o Davi colocou 210. Isso mesmo, Davi. Sensacional, Davi. 210 mais 20, 230. Isso. Mais 20, 250, que é equivalente a 50 mais 200. Olha, eles são tão maravilhosos que eles estão lá. Vai, Progenô, vai, Pro Lili. Muito
bem. Olha, desta vez eu já ganhei. Ah, que Isso. bom que estamos com as equivalências. Isso Vou outra mesmo. vez, hein? Vai lá, Pro, sua Então, vez. vamos lá. Eu vou no 50, claro, porque eu não sou bobinha nem nada. Não, peraí. A gente mira no 50, mas às vezes acerta o 20. 50. Muito Agora bom, minha Pro. carta. Gente, pega a carta azul. O que vocês acham? Olha, tem carta azul, tem carta verde, tem carta laranja. O que vocês acham aí? Vai, Lili, vai. Muito bom. Olha lá, azul. torcida Então vou pegar um está- azul. E, gente, não deu sorte dessa vez. Olha lá. Subtraia uma dezena. Olha, menos 10. Menos 10. Pro, apesar da carta ser azul de um lado, ela é laranja do outro, Gente, não é? a culpa é que tinha um laranja desse outro lado. Olha, o pessoal tá adorando esse jogo que nós trouxemos. Muito bom. Então, 50 menos 10. 40, ó. O Cauã, Giovana, Fernando já disse que fiquei com 40. Vai lá, Muito Progenô. bom. Minha vez, então. Vamos lá. Dessa vez eu quero acertar de primeira, hein? Vamos lá, Progenô. Ih, Quase. Progenô. De Aê! segunda. Gente, ela fez Maravilha. 50 pontos. Fiz 50 pontos. Vamos lá para a cartinha? Sua carta. Tira sua Eu carta vou aí. querer uma carta verde. Ai, meu Deus. E agora? Uma carta verde. Vamos ver. Olha, ainda bem que não são duas centenas, hein? Adicione Adicione uma uma centena. centena, pessoal. Uau. Mais 100. Olha só. Se eu tenho 50 mais 100, logo eu tenho 150. E agora? sua vez. Então, Não, coloque aí a vez. nossa sentença. igualdade, a Vamos nossa lá. sentença. Tem que ser equivalente. Vai ser, ó, 50 mais 100 Precisa ser equivalente. a 50 menos 10. E o quanto eu tenho que adicionar para que as duas tenham a mesma equivalência de valores? Quem sabe aí, pessoal? Olha lá, eu tenho que chegar agora em 50. 150. Muito bem, olha lá, o Matheus, Gabriel, Todo mundo 110. respondendo, muito Muito bom. bem. Mais 110. Parabéns, viu? Ó, Tainá, Larielle, Pietro, Henrique, todo mundo ali na torcida. Eu acho que dá Muito tempo bom. de mais uma. Dá tempo. Bem Vamos rapidinho, lá, olha Pro. lá. Gente, 50 de novo, vamos? Ah, de primeira, De 50. primeira. Olha, eu podia dizer que foram 70, porque do 50 caiu no 20, mas tudo bem. Olha só. Minha carta. Isso, vamos Vou lá. de azul. Ai, que linda essa carta, pessoal. Olha só. Adicione Uma centena. centena. Ah, 50 mais 100. olha, nós já vimos disseram aí ali, 150. 150. Sua vez, Progenô. Vamos lá, que dessa vez eu acerto. A persistência, não é? Faz a diferença. Olha, Yes! 50 de novo. De primeira. Vamos ver qual vai ser a sua carta, Progenô. A minha carta vai ser uma laranjinha. Uma laranjinha. Vamos ver qual é a carta da Progenô. Olha lá. Adicione duas dezenas, que é equivalente a somar 20. 20. 50 mais 20, ou seja, 7 dezenas dá. Olha, 70, disse a Beatriz, a Yasmin. Muito bem. Muito bom. E agora, então, 50 mais 20 vai ser equivalente a 50 mais 100. Quanto eu preciso adicionar na Progenô ou subtrair da Prolili para que tenha o mesmo valor? Quem sabe dizer aí? Já estão colocando ali 80, professora. Olha, muito bem. Então, vamos acrescentar no seu valor, professora? Então, Pode mais ser. 80, olha lá. Deixei pouco espaço, mas dá para pôr aqui no cantinho. Ó, coube. 80 mais 50 mais 20. É igual a Exatamente. 50 mais 100. Muito bem, olha, o pessoal tá ali amando. Será que dá tempo de mais um? Eu Dá. acho que dá, né? Bem Rapidinho, rapidinho. vamos lá. Então, Só última. para fechar aí o nosso jogo. Olha, 50 outra vez, de primeira. Muito bom, pega a sua carta, Pro. 50, uma carta. Vou Vocês pegar uma. viram como é divertido o jogo? Vocês podem fazer e brincar aí em Exato. casa e aprender cada vez mais. Subtraia meia dezena, que são menos 5. Isso, temos aí um total de 45, não é? Obrigada, Michele, o pessoal aí, todo mundo na torcida.
Vamos lá para os 50. Não foi de primeira, nem de segunda, Mas foi de terceira. foi. 50. Sua carta, Progenô. Pode ser uma azul. Olha lá, vamos ver. Adicione 4, olha só, 4 dezenas mais 40. O Que pessoal vai tá dar um total amando. de Olha 90. só, 90. Então, o que nós temos? 50 mais 40 é equivalente a 50 menos 5. Mais quanto, pessoal? Para os dois chegarem lá em 90. 50 menos 5, Olha lá, nós vemos que 45 deu 45. mais 45, muito bem. E, gente, nossa aula chegou ao fim, não é, Progenô? Exatamente, mas Então- estamos aí com uma pontuação equivalente. Olha que aula divertida. Muito. Então, para o final da nossa aula, qual foi a possibilidade de hoje? Hoje nós tivemos aí possibilidades para escrever diferentes sentenças, mantendo a equivalência de pontuações, partindo de um jogo que pode ser construído por vocês. E temos aí também o nosso formulário, que você pode avaliar a nossa aula dizendo o que achou. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima e vamos para o jogo de basquete. É isso aí.